Provérbios 31, versos 10 a 31. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Curiosamente, Provérbios tem 31 capítulos. Se nós lermos um por dia, nós temos um para cada dia do mês. Isso significa que nós vamos ter certamente uma vida sábia. Eu creio que esse é o grande anseio do coração de Deus. O texto tem como título o louvor da mulher virtuosa. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Concede-nos, ó Deus, a graça de ouvirmos a tua voz. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, para que possamos ver e descortinar as verdades da tua palavra bendita. Abençoe, ó Deus, cada mãe aqui presente, assim como pedimos, ó Deus, a tua bênção estendida a toda a família. Recebe a glória nesta hora, Pai, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Esta manhã eu quero falar sobre a mulher nota 10. Esta mulher descrita neste texto de Provérbios 31. Aliás, uma mulher que se destaca pelos seus relacionamentos. Ela tinha um relacionamento adequado com o marido, com os filhos, com os vizinhos, consigo mesma. E, sobretudo, ela tinha um relacionamento adequado com Deus. E você sabe que relacionamento é mais importante do que conhecimento. Porque há pessoas que conhecem muito, que detêm grande conhecimento, mas que não conseguem se relacionar bem com as pessoas. Esta mulher conseguia ter relacionamentos certos e adequados com todos. Eis porque Provérbios 31 se refere a ela como sendo uma mulher virtuosa. É importante, quando olhamos para este texto da Bíblia,
que a gente entenda que este texto é um acróstico, ou seja, o escritor bíblico se apropriou das 22 letras do alfabeto hebraico e a partir de cada letra compôs este poema, que na verdade é muito mais do que um poema. Henri Vance disse que este texto deveria ser olhado por todos e sobretudo pelas mulheres como sendo um espelho no qual se busca referenciais. E aqui estão referenciais bastante elevados. Uma pergunta que me fazem sempre é esta: esta mulher existiu? Não seria esse um padrão elevado demais para as mulheres no tempo presente? Pois bem, sejam elevados ou não, o fato é, aqui está um padrão para ser seguido. E à luz desse texto da Bíblia, eu quero tratar de 10 virtudes que o texto menciona a respeito desta mulher. Nós a chamamos de mulher nota 10 exatamente por causa de 10 virtudes que estão evidenciadas neste texto. Porque esta mulher virtuosa, acerca de quem o escritor escreve, é chamada por nós de mulher nota 10. Ela é nota 10 primeiro, ela é uma mulher confiável. Começa o versículo 11 dizendo: o coração do seu marido confia nela. Ela é mulher nota 10 porque ela é totalmente confiável. Essa era uma esposa fiel. Era uma esposa que estava comprometida com seu marido, que levava a sério o compromisso assumido um dia no altar. Era uma mulher plenamente confiável. As pesquisas dizem que 75% dos homens casados já traíram suas esposas pelo menos uma vez. A mesma pesquisa diz que 63% das mulheres casadas já traíram seus maridos pelo menos uma vez. Mas a Bíblia, quando se refere a esta mulher, que o texto chama de mulher virtuosa, diz que esta mulher era digna de confiança. Esta mulher, o marido confiava o seu coração a ela. Acerca dela, poderíamos aplicar aquelas palavras que estão lá em Cantares de Salomão. Ela era para o marido como um jardim fechado, como uma fonte reclusa, onde só o marido conseguia chegar. Esse era um marido que podia se ausentar. E se você olha para o texto, percebe que este era um marido que talvez viajasse. Ele podia viajar tranquilo, porque o seu coração confiava plenamente nesta esposa. A mulher nota 10, ela é digna de confiança. A mulher nota 10 leva a sério o compromisso um dia assumido no altar. Eu sou do meu amado e ele é meu. Mas note mais o versículo 11. O coração do marido confia nela. E não o quê? Haverá falta de ganho. Ela não é confiável apenas na esfera sexual ou conjugal. Ela é confiável também naquilo que se refere à administração da casa. O marido podia, por exemplo, confiar todos os bens a ela. Essa mulher não era perdulária. Esta mulher não era esbanjadora. Esta mulher não era fútil. Ela sabia administrar bem os bens que chegavam à sua mão. E então o marido podia confiar nela de tal forma, sabendo que nunca haveria falta de ganho, nunca haveria prejuízo em casa, nunca haveria dívidas que não foram combinadas antes. A pergunta é: as mulheres que me ouvem nesta hora são plenamente confiáveis? E são confiáveis em todas as áreas do lar? Porque a mulher nota 10, ela é digna de total e completa confiança. Segundo lugar, a mulher nota 10, ela é o quê? Trabalhadora. Note o que diz a Bíblia no versículo 13. Busca lã e linho de bom grado. E de bom grado trabalha com as mãos.
A NVI verte esta expressão de bom grado, trabalha com as mãos, dizendo assim: com prazer ela trabalha com as mãos. Esta mulher não apenas trabalhava, mas ela trabalhava de boa vontade. Ela trabalhava com entusiasmo, ela servia bem sua família. E o texto diz que ela busca lã e linho. Esta mulher estava disposta a ir longe em busca dos melhores tecidos. Tecidos para o dia a dia e tecidos para as ocasiões especiais. O linho para as festividades. Preparava roupa para os filhos, para os dias especiais. Mas também preparava roupas para o dia a dia. E essa é a ideia da lã. Essa era uma mulher que gostava de trabalhar e de servir bem sua família. Não por outro motivo, este texto da Bíblia diz que esta mulher não comia o pão da preguiça. Era uma mulher entusiasta. E este texto da Bíblia traz várias evidências do devotamento desta mulher ao trabalho. Versículo 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher ia longe, em busca dos melhores alimentos. Ela gostava de colocar sobre a mesa alimentos variados, balanceados, ricos em vitaminas. Ela estava disposta a se esforçar para colocar sobre a mesa todos os dias o melhor alimento. Ela é como um navio mercante, ela vai longe. Ela não tem preguiça de buscar a comida melhor e de servir e de variar o cardápio em casa. Versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Quando a maioria das mulheres estavam dormindo, ou talvez bebericando um café, boa parte das atividades desta mulher já estavam desenvolvidas. Já tinha se levantado, já tinha dado tarefa para as suas servas, já tinha dado mantimento a todos, já tinha alimentado a família. Era uma mulher devotada ao trabalho, servia bem a sua família. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece o quê? Os braços. Você deve estar lembrado do que significa cingir. Lembra que na noite em que o povo de Israel deixaria o Egito, e Deus mandou que eles saíssem com pressa, mandou que eles cingissem as suas roupas. Qual era a finalidade disso? Para desembaraçar os seus pés, para tornar os seus pés mais ligeiros para aquela fuga. Cingir significa levantar, significa dobrar as mangas. Quando a Bíblia diz que esta mulher cingia os lombos, a Bíblia está dizendo que antes de trabalhar ela levantava um pouquinho o seu vestido, ela dobrava as mangas da camisa porque ela tinha atividade para realizar. E sabe o que eu acho admirável? É que esta mulher não era pobre. A Bíblia diz que ela tinha servas ao seu serviço. Ela podia simplesmente sentar-se, dar ordens a todos e nada fazer. Mas a Bíblia diz que ela dobra a manga da camisa e parte para o trabalho. Esta mulher é devotada ao trabalho. Ela serve bem sua família. Versículo 18. A sua lâmpada não se apaga de noite. Os vizinhos passavam em frente à casa dela e ela ainda está acordada, ainda está trabalhando. A Bíblia quer dizer que ela acordava cedo e ela dormia tarde, porque estava sempre trabalhando e não era pobre. Que coisa interessante. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Essa mulher não vai apenas longe em busca de tecido, ela mesma os fiava em casa. Ela tinha habilidade para afiar os tecidos. Essa mulher é nota 10, porque essa mulher era trabalhadora. Assim devem ser as mulheres. Em terceiro lugar, a mulher nota 10, ela é o quê? Capaz. Versículo de número 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Essa expressão virtuosa é rahil lá no hebraico, que significa capaz. Essa mulher era dotada de capacidade. Essa mulher tinha capacidade não apenas para gerir sua casa,
não apenas para dar ordem aos seus empregados, mas a Bíblia mostra que esta mulher tinha habilidades extraordinárias em várias áreas da sua vida. Note o que diz o versículo 16: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Essa era uma atividade, esta era uma obrigação dos maridos, dos homens. Eram eles que examinavam as propriedades e avaliavam se valia a pena comprá-las. Mas aqui o marido confiava tanto nesta mulher, e ela tinha tanto tino comercial, que podia confiar a ela esta tarefa dela olhar uma propriedade e dizer: esta aqui é adequada, vamos comprar, vamos plantar alguma coisa aqui. Esta mulher era dotada de capacidade, e as capacidades dela eram reveladas de tal forma que o próprio marido se aproveitava ou valorizava a capacidade, deixando que ela executasse essas funções. Quarto lugar, a mulher nota 10, ela é o quê? Benevolente. Esta figura está revelada no versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Meus irmãos, essa mulher era rica. Essa mulher sabia lidar com dinheiro. O marido prosperou, esta é a ideia do texto, por causa da sábia administração que ela fazia em casa. Mas essa mulher também sabia que dinheiro não é apenas para ser acumulado. A Bíblia diz que ela tinha uma mão aberta para ajudar os necessitados. Nós vivemos hoje uma sociedade egoísta, narcisista, em que cada pessoa pensa em si mesma. Cada um olha para o seu próprio umbigo. Mesmo lidando com tanta gente, com tantas necessidades à nossa volta, os nossos olhos andam fechados, nós não vemos quem precisa. Mas a Bíblia diz que esta mulher, que era uma mulher virtuosa, que era uma mulher nota 10, ela estava atenta às necessidades à sua volta. Estava pronta a abrir o seu coração, a sua mão, o seu bolso para ajudar quem precisava. Eu tive na minha vida a alegria de conviver e de conhecer uma pessoa assim. Quando meu pai faleceu e minha mãe adoeceu, eu precisei morar um bom tempo com uma das minhas tias. Ela tinha 10 filhos. E ela levou meu irmão e eu para morarmos com ela. Então éramos agora 12 crianças naquela casa. Minha tia é extremamente pobre. Meu tio trabalhava com um pequeno aviário, dali tirava o sustento. E a minha tia administrava o pouquinho que chegava. Mas eu não tive a oportunidade de dizer isto a ela em vida. Deus já a chamou e creio que ela já recebeu das mãos de Jesus a recompensa. Mas certamente eu vou ter a oportunidade de agradecê-la no céu. Uma das marcas que ela deixou em minha vida foi exatamente esta. Mesmo sendo uma mulher muito pobre, todas as vezes que eu vi, e nós morávamos numa comunidade muito pobre, todas as vezes que eu vi alguém batendo no portão dela, pedindo uma ajuda, ela sempre dizia a mesma coisa: espere um pouquinho, eu vou ver o que eu posso fazer. E daqui a pouco vinha minha tia com um pouquinho, ela às vezes pegava um pouquinho de cada saco de arroz, ou de feijão, ou do café, ela separava um pouquinho e dava àquela pessoa. Era uma mulher benevolente. E eu devo dizer, a minha tia era uma mulher nota 10. Há muitas mulheres assim. Para ajudar alguém você não precisa ser rico. Para ajudar alguém você não precisa ser a pessoa mais próspera. Para ajudar alguém você precisa ter de fato um coração generoso, dilatado, mãos abertas para dar. A mulher virtuosa é uma mulher benevolente. Em quinto lugar, a mulher nota 10, ela é o quê? Previdente. Ela se antecipa. Há uma expressão que ficou corriqueira no nosso meio, é esta: eu estou correndo atrás do prejuízo. Pois bem, a Bíblia, quando fala sobre esta mulher virtuosa, não diz que ela está correndo atrás do prejuízo, diz que ela se antecipa, ela está correndo na frente.
Versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Dia 21 de junho, no nosso hemisfério, chegará a estação do inverno. Vocês já estão preparados para ela? Pois bem, a Bíblia diz que esta mulher, sabendo que o inverno ia chegar, antecipadamente preparavam as roupas, vestia a sua casa, vestia os da sua casa, para que quando o frio chegasse, estivessem todos devidamente agasalhados. Era uma mulher que se antecipava ao futuro, que não esperava as coisas acontecerem, ela se antecipava. E essa é a razão porque no verso 25, a Bíblia diz que quanto ao dia de amanhã, ela não tem o quê? Preocupações. Essa mulher não vivia ansiosa, porque ela não esperava as coisas acontecerem, ela corria na frente. A mulher nota 10, ela é previdente. Mas em sexto lugar, a mulher nota 10, ela é admirável. Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Mas sabe o que é interessante? É que essa grande mulher não estava atrás deste grande homem, ela estava ao seu lado. A Bíblia diz que seu marido foi estimado na praça. Seu marido foi guindado às posições mais altas por causa desta mulher. Ela era admirada entre os juízes, ela era comentada à entrada da cidade, as autoridades falavam bem a seu respeito, os vizinhos falavam bem a respeito dela, e por causa dela, seu marido foi elevado. Essa mulher servia na vida deste marido como uma alavanca. Ela empurrava o marido para cima, ela empurrava o marido para frente. Que mulher extraordinária. E é interessante que uma mulher que era admirada por tantos e por todos à sua volta, era admirada também dentro de casa. Vocês sabem que muitas mulheres que são premiadas, que são laureadas no trabalho, do lado de fora de casa, muitas vezes são censuradas no amplexo do lar. Algumas que são admiradas lá fora, dentro do lar, são uma tragédia. Mas esta mulher, que era uma mulher nota 10, que era uma mulher virtuosa, ela era admirada dentro e fora de casa. Versículo 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Essa era a impressão que os filhos tinham dela. Minha mãe é uma mulher ditosa, ou seja, minha mãe é uma mulher feliz. Minha mãe é uma mulher que está sempre de bem com a vida. Minha mãe é uma mulher que tem autoestima elevada. Minha mãe é uma mulher ditosa. Os filhos a louvam. Os filhos reconhecem o seu papel. Os filhos reconhecem a personalidade dela. A admiram profundamente dentro de casa. Mas não apenas os filhos, o marido também. E o marido faz um elogio público. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Para o marido, ela era a melhor mulher do mundo. Mas é importante lembrar que este elogio é um elogio público. Porque há muitos maridos que até entendem isto e reconhecem isto, mas nunca dizem isto. E às vezes até diz com um ou outro, mas nunca diz de uma forma pública, nunca reverbera aos ouvidos de todos, e muitas vezes nem diz para a própria esposa a admiração que tem. Este marido efusivamente declara que a sua mulher era a melhor que ele já havia conhecido neste mundo. A minha mulher sobrepuja a todas. Pode existir outras mulheres virtuosas, mas a minha é superior. Que coisa extraordinária. Sétimo lugar, a mulher nota 10, ela é o quê? Duplamente bela. Sabe do que ela se vestia? Diz a Bíblia, força
e dignidade são o quê? Seus vestidos. Isso não quer dizer que ela não se vestisse com elegância. Se você ler o texto, diz que ela se veste de linho e de púrpura. Essa era uma mulher que sabia se vestir. Essa era uma mulher que sabia se compor. Essa era uma mulher que sabia se apresentar, estava apta a frequentar qualquer ambiente. Ela era admirada pelas autoridades da sua terra. Ela era admirada em todos os círculos sociais. Era uma mulher que sabia se vestir com elegância. Mas ela também sabia que não basta vestir o corpo do lado de fora. É preciso também ter vestidos para o seu interior. E o interior dela era vestido por dignidade e força. Isso quer dizer que ela se importava não apenas com a aparência exterior, ela se preocupava com o seu conteúdo. Há muitas pessoas que se vestem bem, que se apresentam bem. Esteticamente não há defeito. Mas quando você atenta para o conteúdo é deplorável. São pessoas bonitas por fora, mas vazias por dentro. Mas esta mulher consegue compor este binômio. É bonita por fora porque sabe se vestir, veste-se de linho. Mas ela também sabe se compor por dentro. Porque a Bíblia diz que ela se veste de dignidade. A Bíblia está dizendo que essa mulher tinha um caráter invergável. Mas quando a Bíblia se refere a esta mulher, diz que esta mulher falava com sabedoria. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Os filhos certamente podiam sentar-se ao seu lado. Podiam pedir um conselho. E quando eles pediam um conselho para a mãe, esta mãe estava apta, porque quando ela falava com sabedoria. Que coisa boa quando os filhos podem recorrer às mães, aos pais, e receber deles palavras sábias para orientar as suas vidas. E esta mulher, se eu entendo bem o texto, ela não apenas falava com sabedoria para os filhos, ela falava com sabedoria ao próprio marido. Porque muitas vezes o marido precisa de um conselho. Às vezes, num afã de uma conquista, num desejo de avanço, ele quer tomar uma decisão, e muitas vezes a palavra prudente de uma mulher sábia, vai colocá-lo no eixo, dizendo: não é a hora, vamos esperar um pouco, vamos orar um pouco a respeito desse assunto, não se precipite. Essa mulher tinha uma palavra sábia, mas notem os senhores e senhoras que me ouvem, não era apenas uma questão de falar com sabedoria. A Bíblia diz que a instrução da bondade está na sua boca. A Bíblia está dizendo que essa mulher era incapaz de pronunciar uma palavra de maldição ou uma palavra ruim a respeito da vida de alguém. Maldade não tinha nos seus lábios. E vocês sabem que uma das maiores tragédias da nossa vida se refere exatamente às nossas palavras. Falamos às vezes dos outros, nos regozijamos em falar mal dos outros, nos assentamos muitas vezes em roda e fazemos comentários que nem sabemos se procedem, ferimos a dignidade das pessoas, maculamos a honra das pessoas com as nossas palavras. Mas a Bíblia diz que esta mulher virtuosa era incapaz, porque a instrução da bondade estava na sua língua. Conta-se que certa vez, um dos sobrinhos de Henry Jones assentou-se ao seu lado e disse: tio, eu preciso que o senhor me oriente. O que eu preciso para viver uma vida boa? Seu tio lhe deu a seguinte instrução: 3 coisas são importantes na vida. A primeira é ser bondoso. A segunda é ser bondoso. A terceira é ser bondoso. As palavras da nossa boca precisam ser boas. O salmista disse que a meditação do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis diante do Senhor. Esta mulher, quando falava com bondade. Isso quer dizer que esta mulher era uma aliviadora de tensões em casa. Essa mulher não tinha um temperamento desequilibrado. Sempre que ela falava, ela equilibrava as coisas dentro de casa.
Ela não gerava tensões, ela aliviava as tensões com as suas palavras. Oh, como nós precisamos desta lição e como precisamos aplicá-la à nossa vida. O nosso lar será um reflexo daquilo que a gente fala. Será um reflexo daquilo que nós somos. Em nono lugar e penúltimo lugar, a mulher nota 10 é o quê? Boa filha. Veja o que diz a Bíblia no versículo 29. Em muitas versões antigas era assim que estava escrito. Nas versões mais modernas dizem, muitas mulheres procedem virtuosamente. E eu fui fazer uma pesquisa para saber qual seria o melhor termo. E o texto original no hebraico indica filhas. Então vamos lê-lo da forma como está no original. Muitas filhas procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sabe qual é a ideia do texto original? É que esta mulher, embora casada, embora tivesse seus próprios filhos, ela tinha uma relação muito intensa de amor com os seus pais. Ela se casou, mas não esqueceu dos seus progenitores. Era uma filha excelente. A mulher virtuosa, embora casada, embora tenha seus próprios filhos, não se esquece de cumprir o 5º mandamento: honra a teu pai e tua mãe. Era uma boa filha, como todos devem ser, mesmo que já tenham muitos anos de casados, mesmo que já tenham filhos e netos, devem lembrar de seus pais, se estes ainda carecem de receber a honra devida. E em 10º e último lugar, a mulher nota 10, ela é o quê? Temente a Deus. Eu gosto muito deste verso 30. Enganosa é a graça, vamos ler juntos? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza passa, é transitória. Vocês sabem disso. Vocês se olham nos espelhos todos os dias, o que vocês veem lá? O tempo passando. Enganosa é a graça. Nunca se deve confiar naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Não resta dúvida de que esta mulher era bonita, elegante, mas esta mulher, mais do que cuidar do estereótipo, ela cuidava do seu interior. E a Bíblia diz que esta mulher era uma mulher que reunia uma virtude extremamente necessária, e é a que permanece. Ela era temente a Deus. E a mulher que teme a Deus, essa será o quê? Louvada. Interessante que você olha para este texto e percebe que esta mulher virtuosa era admirada pelo marido, era admirada pelos filhos, era admirada pelos vizinhos, era admirada pelas autoridades da sua terra, mas esta mulher era admirada inclusive pelo próprio Deus, porque Deus a louvou. E a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Se faltasse esta virtude entre as 10 que mencionamos aqui, esta mulher não seria uma mulher nota 10. A pergunta é: o que significa temer a Deus no contexto deste livro? Temer a Deus aqui significa conhecer a sua lei e aplicá-la. Essa mulher olhava para as escrituras sagradas, aprendia os seus princípios e os aplicava à sua vida. A Bíblia diz que a mulher que faz isso, essa será louvada, porque ela aplica os princípios sábios da Bíblia em seu próprio viver. A Bíblia está cheia de ensinamentos. Felizes as mulheres que olham para esses ensinamentos dizendo: eu preciso aplicá-las ao meu viver diário, porque se assim o fizerem, vão atrair a admiração de todos, do marido, dos filhos, dos vizinhos, de todos à sua volta, e inclusive a admiração do próprio Deus. E note uma coisa extraordinária, e eu termino aqui: dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.
Meus amados irmãos, quando eu olho para este texto, eu vejo cumprir-se uma palavra do apóstolo Paulo. Aquilo que semeamos será aquilo que havemos de colher. Essa mulher semeou boas obras. Foi uma mulher generosa para com os filhos. Foi uma mulher amorosa e confiável para o marido. Foi um exemplo para os seus vizinhos. Foi uma inspiração para as autoridades, para os juízes, para aqueles que se assentavam à porta da cidade para decidir as questões importantes. E a Bíblia diz que por causa da semeadura que ela fez, as suas obras se levantavam para louvá-la. Foi a justa retribuição de uma boa semeadura. Essa mulher praticou boas obras ao longo da vida e as suas próprias obras estavam louvando. É isso que vai acontecer no final. Você será lembrado não pela beleza do seu corpo. Você será lembrado não pela casa que morava. Você será lembrado não pelo carro que você dirigia. Você vai ser lembrado pelas obras. Quando Davi Gomes morreu, o saudoso pastor Davi Gomes, chamado de o Abraão do século XX, sua filha mandou um telegrama. Ela estava nos Estados Unidos e não pôde comparecer ao funeral. E ela mandou um telegrama nos seguintes termos: lembro-me de meu pai e de minha mãe, assentados na varanda de casa, todas as tardes lendo a Bíblia. A lembrança que tenho de meu pai não era do carro novo, não era de um apartamento, não era de uma viagem de férias que possamos ter feito. As lembranças que tenho de meu pai era de um homem que vivia na presença de Deus. O que é que vai ficar? São as suas obras, não são as coisas seus filhos vão esquecer. A casa, pouco importa. Os lugares que vocês foram, pouco importa. O que importa são as obras que vocês praticaram e que nós temos praticado diante deles. As suas obras o louvarão. Que obras seus filhos têm visto você fazer? Em 1991, eu fui ao retiro dos pastores na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. E eu tive a alegria de ouvir pessoalmente o seu Shed dizendo do dia da sua conversão. Ele disse que, embora criado num lar cristão, o seu coração nunca havia se rendido a Jesus Cristo. Mas um dia ele veio do colégio correndo, na expectativa de abraçar a mãe em casa, e quando ele entrou em casa, gritando por ela, ele estava na cozinha, e ela estava ajoelhada, e ela estava fazendo uma oração assim: Deus, salve meu filho Russell Shedd. E ele disse que quando ouviu sua mãe orando por ele, mencionando seu nome em oração, o coração dele se quebrou. E ele disse: até hoje, e ele já era idoso, até hoje eu não me esqueço da minha mãe. As suas obras o louvarão. A mulher nota 10 será lembrada, não pela beleza exterior, porque esta passa. Enganosa é a graça e vã a formosura. A velhice chega, as marcas do tempo chegam. Mas uma coisa os filhos nunca vão esquecer. Nunca vão se esquecer das suas obras. Do tipo de pessoa que você é. Que tipo de obra você tem feito? Pergunta, talvez, que alguma mulher aqui esteja fazendo: pastor, o senhor não acha que esse é um ideal elevado demais? Bom, ele está na Bíblia. E se está na Bíblia, está aqui um princípio, um padrão que pode ser copiado. E se pode ser copiado, então o que é necessário? É necessário uma coisa a mais. A mulher que quiser ser nota 10, que quiser ser uma mulher virtuosa, vai precisar de uma coisa que esta mulher nos ensina. Embora fosse uma mulher devotada a todos à sua volta e por isso a louvavam, esta mulher nutria um relacionamento muito próximo com Deus. Era uma mulher que temia a Deus.
era uma mulher que andava na presença de Deus. E vocês sabem o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: não que venha de nós, porque em nós não há capacidade, a nossa capacidade vem de Deus. Esta mulher foi capaz de tantas virtudes em sua vida. Ela só pôde cultivar essas virtudes porque ela tinha proximidade com o Pai. Se você, mulher que me ouve nesta hora, quiser ser como esta mulher da Bíblia, cheia de virtudes, virtudes eternas, de obras imorredoras, há de buscar um relacionamento mais próximo com Deus. E se assim o for, serão consideradas virtuosas, mulheres nota 10. Que Deus abençoe as mães aqui presentes e que cada uma seja encontrada assim. Mulheres que obtenham a nota máxima, a nota 10. Sua mãe é nota 10? Se ela é, diga isso para ela agora.